Boa tarde a todos e a todas. Hoje estamos iniciando a primeira edição do Café com Afeto, Reconhecimento Socioafetivo e suas implicações. Estamos aqui com os convidados, a doutora Marli Albano, a psicóloga Elana Battesini, o doutor Alexandre Piccoli, defensor público, e mais a presença do administrador, o Daniel, para abrilhantar a nossa primeira edição. E nós gostaríamos de, inicialmente, dizer o que é a socioafetividade, para aqueles que nos ouvem e nos acompanham, para poder entender o porquê que nós trouxemos esse tema ao debate. E então nós vamos iniciar explicando essa palavrinha que veio para ficar e as pessoas têm um pouco de desconhecimento. Então, a socioafetividade é aquela relação que se constrói a partir de uma convivência baseada no afeto, o próprio nome já está dizendo, socioafetividade, do cuidado, do carinho, da atenção, do amor, que se constitui numa relação de convivência familiar, com assistência patrimonial, moral e espiritual. Vamos dizer assim, para que todos nos entendam, que estão nos ouvindo, a socioafetividade representa, numa relação de paternidade ou maternidade, os filhos do coração. Eu sempre digo assim, que a afetividade, numa relação dessas, vem da figura, do símbolo do coração. Então, são os filhos do coração, aqueles filhos que são criados por um pai e uma mãe, e aos olhos da sociedade, eles são vistos como se realmente eles tivessem uma relação no papel, dizendo que realmente eles são filhos daquele casal. Então, aos olhos dos outros, existe uma relação paterno ou materno-filial, como se realmente pais e mães fossem. Então, é nesse sentido que nós estamos trazendo essa temática, porque com o provimento 63 do CNJ, houve a possibilidade dos cartórios de registro civil fazer os reconhecimentos de paternidade ou maternidade socioafetivo diretamente. E com o provimento 83, nós tivemos algumas alterações, algumas mudanças que implicaram nesse reconhecimento que foi delegado, vamos dizer assim, aos registradores civis. E é sobre essas mudanças, sobre essas implicações no tocante à idade, no tocante à inclusão de apenas um ascendente socioafetivo, materno ou paterno no registro de nascimento, que nós queremos fazer essa abordagem. E com isso eu já inicio de imediato com a doutora Marli Albano, que ela é advogada e presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB, aqui de Soledade, subseção Soledade, iniciando alguns questionamentos, algumas perguntas. Seja muito bem-vinda, doutora Marli Albano. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, é um projeto maravilhoso, pelo fato de ser o nosso primeiro encontro. Acredito que muitos virão. E agradecer a você também, Joana, pelo fato de estar divulgando sempre temas maravilhosos, temas que muitas vezes estavam escondidos, que não estavam ao alcance de todos. Agora eu percebo que de um tempo para cá você está nas redes sociais, deixando a população em geral a informação clara, e é isso que a gente está aqui hoje, no nosso primeiro encontro, falando de um tema maravilhoso. Eu gostaria de perguntar, como a senhora atua como advogada, na sua visão de atuante
Como que a senhora vê esse reconhecimento socioafetivo em termos de benefício para os pais, para a sociedade? Como que a senhora vê essa situação juridicamente? Juridicamente, então, ainda é um pouco recente, não está sendo muito procurado. Eu tenho casos, até assim, são casos maravilhosos que teriam um tempo muito gratificante para falar sobre isso, mas em alguns casos, pelo fato que primeiro tem que regularizar a situação, muitas vezes regularizar a união estável, que é um tema muito importante também, para depois a paternidade socioafetiva, pelo fato que nós temos que seguir um caminho ali com a documentação, tudo, para não ter, por exemplo, assim, um interesse patrimonial, enfim, para proteger a criança. Ou que já, por exemplo, que já tem o discernimento, que não é a criança, o adolescente, para ver se tudo está correto, mas, sendo nesse sentido, temos o registro, que pode nos auxiliar, que vai estar auxiliando, acho que eu já sei de alguns casos, todos nós sabemos, que foram concluídos com êxito. Como a senhora tocou no assunto patrimonial, questão patrimonial, em relação à sucessão, aos direitos dessa criança ou adolescente que vier a ser reconhecido, ele tem direito à sucessão desse pai socioafetivo ou mãe socioafetiva? Com certeza. Inclusive, também com os pais biológicos. Teve um recurso extraordinário do estado de Santa Catarina, não é recente, mas é de 2016, que está servindo como base de uma pessoa que trabalhava numa casa de família e tinha uma filha. Aí, os patrões dela, nesse sentido, acabaram, adotando, reconhecendo a filha dela. E logo em seguida, ela veio a falecer. O que não tirou o direito dessa pessoa, no caso dessa filha, reconhecer seus direitos biológicos. E foi concedido, o STF tem essa decisão através do recurso extraordinário. E como é que a senhora vê essa instrumentalização nos cartórios? A participação do registrador civil diante da possibilidade de ser feito diretamente no registro civil dentro do preenchimento de alguns requisitos? Eu acho maravilhoso, é de suma importância. E eu peço a todos assim que divulguem, que vai auxiliar muitas pessoas, que isso não é só o reconhecimento paterno, materno, é reconhecimento de amor, é uma proteção, e pelo fato que agora pode ser extrajudicial, então, claro que quando há alguma desconfiança, com certeza não será concluído, sempre terá o apoio do Ministério Público como fiscal da lei, e meu Deus, é merecedor, isso foi maravilhoso, e eu acredito que virão muitos casos. A senhora acha ainda que falta o conhecimento, então, da população? Eu acho que falta. Falta divulgação. Talvez, porque não, se a gente parar para pensar, acho que todos concordam comigo que não foi muito divulgado ainda. Está mais para quem tem conhecimento. Às vezes tem aquela pessoa que convive com, meu filho, minha filha, enfim, tem aquele tratamento e pode regularizar e não está sabendo ainda. No meu ponto de vista, seria legal, de suma importância, talvez ter reuniões sobre isso, falar mais sobre esse assunto, tratar com pessoas não só da área do direito, psicólogos, enfim, que estão envolvidos nessa situação, com pessoas da sociedade. Eu digo nesse sentido, para passar mais informações. Exato, nós também temos esse olhar, a gente começa a ver essa situação e por isso que nós estamos aqui debatendo, falando sobre. E uma situação que veio e que eu quero ver na visão de um advogado, do defensor, enfim,
do psicólogo também, a questão da limitação de idade. O provimento 63, ele não limitava a idade para ser feito o reconhecimento via cartório. O provimento 83 do CNJ, ele trouxe essa alteração para que somente a partir dos 12 anos que fosse instrumentalizado via cartório, e mais outros regramentos que também vieram nesse provimento 83. A senhora, como presidenta da comissão da criança e do adolescente aqui em Soledade, a senhora vê essa situação de limitação de idade de 12 anos, no caso, somente a partir de 12 anos nos cartórios extrajudiciais, no registro civil, é uma forma de maior proteção ao menor? Eu vejo 2 pontos. Então, tem um ponto favorável, que é a proteção ao menor, à criança, mas tem um outro ponto desfavorável e vou lhe explicar por quê. O que acontece? A adoção, por exemplo, antes, com o provimento 63, não tinha esse limite de idade. Agora sim. Então, o que acontece? Acontece que vai ficar praticamente parecido com a adoção. E a adoção está sendo, assim, muito triste para quem está na fila de espera. Eu tenho casos assim que estão desde 2012 esperando. Então, o que vai acontecer? Claro que temos que proteger. Primeiro, é o princípio da proteção da criança e adolescente. Mas dificultou um pouco. Ainda bem que o limite foi até 12 anos. Se fosse mais, já seria uma coisa que não teria um objetivo tão bom. Mas, na minha opinião, tem esses 2 pontos, que é o positivo para a proteção e o negativo que parece que vai ser no Instituto da Adoção. Certo. Doutora Marli, eu agradeço as suas considerações, por demais profícuas no sentido da gente levar esse tema. Só na sua fala já trouxe algumas questões, levando aspectos também referente à adoção. Então, são situações que merecem ser aprofundadas, né? Mas como o nosso tempo aqui ele é um pouco exíguo, né? E nós temos outras pessoas aqui envolvidas para o debate, então nós vamos passar a palavra agora, conversar um pouquinho com o doutor Alexandre. O doutor Alexandre Piccoli, que é defensor aqui na nossa comarca, bastante atuante, e nós convidamos para dialogar sobre essa temática. Sabemos que a defensoria, né, está sempre à disposição, está sempre atendendo muitos casos, então trouxemos o doutor Alexandre. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, eu que agradeço, tá? Presto também as minhas homenagens a esse teu trabalho de educação de direitos, porque a população não é apenas carente de direitos, tá? Ela é carente de ciência dos direitos que tem. E todo o trabalho de divulgação, ele se mostra essencial. É preciso que as pessoas saibam os direitos que elas têm, a quem recorrer e como proceder. Sem isso, qualquer direito é letra morta. Certo. Agradeço, né, já as considerações iniciais e gostaria de perguntar, a defensoria é muito procurada para fazer essas ações ou fazer esses procedimentos, seja extrajudicial ou judicial, de reconhecimento de paternidade? Primeiramente, o reconhecimento da paternidade biológica, né? A ação de investigação de paternidade tradicional. Isso é extremamente corriqueiro, tá? É raro o dia, por exemplo, que não tem um processo na Defensoria Pública de investigação de paternidade. Em termos extrajudiciais, nós temos, por exemplo, o projeto Pai Presente, em que se tenta realizar digamos em síntese, para simplificar, uma conciliação com o pai e a mãe, ver se há um reconhecimento espontâneo de paternidade. Não havendo, daí nós passamos, por exemplo, para a ação de investigação de paternidade. Isso em termos de paternidade biológica, paternidade tradicional. Mais raramente também de maternidade. Não é tão comum, mas existem casos. Que interessante. Sim.
Muito interessante essa. Fala um outro assunto também para ser abordado, o reconhecimento de maternidade. Sim. Embora a gente, como trabalha no registro civil, posso te dizer com todas as letras que realmente não é uma coisa corriqueira mesmo, é uma coisa incomum. Exceção da exceção. É uma coisa que de quando em vez nos deparamos. Então, na sua visão, assim, a atuação do cartório de registro civil nesses procedimentos de reconhecimento socioafetivo, como é que o senhor vê esse projeto, esse trabalho, melhor dizendo, não projeto, esse trabalho? Eu acho excelente. Em primeiro lugar, pela celeridade e simplicidade. Ele desjudicializa, ele retira um processo judicial que necessariamente, por mais que o judiciário, o sistema de justiça, venha buscando mecanismos de celeridade, de atuar de forma mais pronta, é algo demorado, é algo desgastante. E o atuar extrajudicial, o cartorário, ele é muito mais simplificado, ele produz resultados imediatos, ele é mais simples e menos desgastante às próprias partes, tá? Porque o próprio acesso ao judiciário é algo que por si causa um desgaste. Há um desgaste natural no acesso ao judiciário que esse proceder extrajudicial não traz. Até mesmo em termos de constrangimento, a judicialização ela tem uma carga pesada, digamos assim, falando aqui como psicólogo. Depois nós vamos ouvir, né, a Elana, psicóloga, trazendo também as suas relevantes considerações nesse tema que é por demais importante para nós, para a nossa sociedade, para a família em si. E eu gostaria, assim, na continuidade, o senhor iniciou sua fala falando do reconhecimento biológico, né? E o socioafetivo, ele é em menor quantidade? Sim, em quantidade muito menor, mas também presente. Uma situação que eu diria que é a mais comum na prática da Defensoria aqui de Soledade se refere a pessoas mais de uma certa idade, os chamados filhos de criação de época, que a família pegava ali a criança, não adotava, não fazia nenhum procedimento formal, muitas vezes era ali para ficar um tempo, mas com frequência acabava se tornando um autêntico filho. Exato. Um membro da família, e aí era criado, os pais acabavam falecendo e ele ficava com seus direitos ali descoberto. Oficialmente ele não era filho, ele não era membro da família, ele não tinha nenhum resguardo, muitas vezes acabava enfrentando uma oposição de irmãos, todos aqueles conflitos tão comuns numa sucessão. Exato, a gente vê, e por isso que nós queremos divulgar que as pessoas façam esses reconhecimentos nessa própria situação que o senhor traz dos filhos de criação, que faça enquanto as pessoas são vivas, porque depois é muito mais difícil, vem as brigas. Mas o quanto antes melhor. O quanto antes melhor. Exato, então é nesse sentido também que nós queremos levar esse trabalho de informação para que as pessoas façam, porque nós estamos no registro civil, nós registramos tanto o nascimento, o casamento, o óbito, e aí na parte do óbito a gente se depara com essa situação, eles declaram, quem vem declarar um filho, que na verdade não é o filho, é o filho de criação. E aí os direitos, como é que ficam? Nós vimos na palavra da doutora Marli ali, explicando dos direitos sucessórios, que também tem, mas para isso tem que ser feito o reconhecimento, porque senão não vai ter os direitos, vai ter que brigar, discutir, né, buscar os seus direitos. Então, para finalizar, assim, a sua participação, e logo em seguida já falando com a Ilana, em termos assim, em algum procedimento que foi encaminhado, que vieram as partes na defensoria para fazer o reconhecimento ou para melhor dizendo, para encaminhar um procedimento de, quem sabe, de adoção, poderia ter sido identificado um procedimento de reconhecimento socioafetivo? Sim, em muitos casos sim. Nós tentamos, sempre que possível, privilegiar o reconhecimento socioafetivo, tá?
Mas há, de certa forma, tem um ponto ali de congruência entre adoção e reconhecimento de procedimento socioafetivo. Mas, com certeza, muitos casos são de reconhecimento socioafetivo. Que aí permanece os pais biológicos, os pais socioafetivos e todos vão... né? Exato, que a adoção ela tem aquela marca do rompimento. Tu rompe por completo todos os teus vínculos, tá, com a família de origem. Por isso que eu disse que, quando possível, a gente prefere privilegiar a socioafetividade, esse reconhecimento socioafetivo. Pode ter 2 pais, 2 mães. Exato. Até muita gente fica, mas é possível? É possível. É possível. Exato, passamos daí para a multiparentalidade, né? Exato. 2 mães, 1 pai, 2 pais, 1 mãe, ou 2 pais e 2 mães. Claro que aí o procedimento um pouco... Tem casos que nós podemos instrumentalizar no cartório, outros casos daí teria que ser na via judicial, né? E isso é uma mudança do provimento 83, né? Que no caso ascendente ao mesmo tempo materno e paterno, nós não podemos instrumentalizar, não podemos fazer, aí teria que recorrer para as vias judiciais, né? Então, mas que bom que tivemos a fala do doutor Alexandre nos trazendo todas a vivência da defensoria, que está junto com a população, né, atuando. Então, muito obrigado. E já passamos agora com a Ilana, nossa psicóloga, já que o doutor Alexandre já deu uma introdução ali da carga do peso, vamos ver como é que a Ilana né, vê essa situação, o que significa, à luz da psicologia, ter um pai, ter uma mãe, ou não ter um pai ou uma mãe no registro, na certidão de nascimento. Bom, não posso deixar de dizer, né, Joana, que eu acho, assim, extremamente feliz essa tua ideia de informação, de esclarecimento e de auxílio à população no reconhecimento daquilo que é direito e daquilo que é possível no caminho de tornar o ser humano também cidadão, né? Qual que é a importância de ter um nome? A família é o que nos identifica. O nosso primeiro vínculo referencial é a família, é o que te dá a sensação de pertencimento, de pertencer a algo, de pertencer a algum lugar, de ter algum vínculo, de fazer parte de alguma coisa. O que a gente percebe? Que a ausência de um nome na certidão, ele dá uma sensação de falta, como se tu não fosse inteiro, como se tu não fosse completo. Porque eu não tenho pai, não é possível tu não ter pai, ou em algumas exceções eu não tenho mãe, não é possível tu não ter mãe. Tu nasceu de um pai e de uma mãe. Então, carregar o nome na certidão, que é o teu documento primário, inicial de vida, é o que te referencia e é o que te identifica como pessoa, como cidadão. E ter 2 pais ou 2 mães numa certidão de nascimento, o que traz a mais ainda? Poderia trazer a mais ou poderia existir algum conflito? É que daí, antes da gente olhar a questão de ter 2 pais ou 2 mães numa certidão de nascimento, a gente tem que pensar na possibilidade de tu ter 2 pessoas de vinculação de afeto na tua vida que correspondam à mesma função. Na psicologia, antes de falar em paternidade e maternidade, a gente fala em paternagem e maternagem. Exercer a paternagem não é só tu fazer o papel paterno, é tu cuidar com afeto, com amor, e a maternagem é a mesma coisa. Então, se tu olhar do ponto de vista emocional, tu ter 2 pais ou 2 mães na tua certidão de nascimento só pode acarretar ganhos, tu não pode ter perdas, porque não está faltando nada, tem agregação de alguém, tem alguém a mais para fazer parte da tua história, da tua vida e dos teus afetos. Você falou em fazer parte da tua vida e dos teus afetos, mas no registro civil a gente observa, e eu posso dizer assim que eu observei em alguns casos de reconhecimento socioafetivo, aonde o pai biológico, ele
quer se eximir, porque no reconhecimento socioafetivo permanece o pai biológico, diferente da adoção. E aí o adolescente, enfim, a criança, quando era permitido antes dos 12, né, ser feito no cartório, como é que você vê essa situação quando o pai, porque ela sabe que tem o pai biológico e tem o pai socioafetivo, mas quando o pai biológico se afasta, como se houvesse um abandono. Como que você vê nessa parte da psicologia, assim, no entendimento da criança, no desenvolvimento dela como adolescente, enfim, para a vida afora? Que continua sendo um ganho, porque aí aquele nome que constava, mas que não exercia a função ou que não exercia a paternagem, ele acaba ficando no esquecimento do emocional, e o que passa a existir é aquele nome socioafetivo, que é quem cuida, que é quem participa, que é quem faz parte. O ser humano ele usa muitos mecanismos de defesa para se proteger, para proteger o ego. E às vezes tu isolar algo que não vai agregar nada da tua vida é um mecanismo de proteção. Então, quando existe o pai biológico, mas que não exerce a função de pai biológico, e que agrega um socioafetivo que vai suprir essa falta, continua sendo um ganho. Que bacana, que legal as tuas explicações, as tuas considerações para o nosso público que nos assiste, para nós que estamos aqui também aprendendo, né, vendo esse lado, porque uma coisa você está no registro ali, tem a visão de registradora, outra coisa é ter já para agregar a visão da psicologia para instrumentalizar esses expedientes, né? E eu falei assim que o provimento 63 ele foi alterado pelo 83 e algo que a gente observou é essa limitação nos cartórios a partir de 12 anos. Mas antes do provimento 83, nós instrumentalizamos alguns reconhecimentos de crianças com 10 anos, com 9 anos, que você na entrevista com os pais, com o pai, enfim, dependendo do caso ali, a gente via aquela relação de afeto existente entre todos os familiares, enfim. E para a psicologia, você acredita assim que somente com 12 anos a criança tem capacidade assim para exprimir a sua vontade com mais firmeza, ou com 10 anos ela não teria essa capacidade de manifestar esse desejo de querer ter aquela pessoa como pai ou como mãe? É que a questão da idade, ela é muito relativa, essa questão dos limites, né? Eu vou dar um exemplo básico que eu acho que fica fácil para todo mundo entender. A Organização Mundial da Saúde diz que a adolescência é um período que compreende entre 10 anos completos e 20 anos incompletos. Isso é um conceito que na prática nós não vivenciamos, porque nós percebemos crianças de 8, 9 anos já agindo como adolescentes, e nós percebemos adultos de 30 anos com comportamento adolescente ainda. Então, a conceituação, ela serve para uma delimitação de algumas coisas que são importantes. Nessa questão, é muito relativo, porque daí tu tem que pensar no indivíduo como um ser humano único, integral, singular, né? Não dá para pensar nesse sentido no plural. Porque tu pode ter uma criança de 8 anos, com bastante maturidade para a idade dela e uma concepção muito clara de quem que representa a figura de afeto na vida dela. E tu pode ter um adolescente de 15 anos que ainda não tem muita certeza do que realmente pesa e importa. Talvez o provimento ele busca delimitar até para dar uma resolutividade maior, para otimizar o tempo. Mas o ideal mesmo é que isso pudesse ser avaliado individualmente, porque acaba se tornando, sim, restritivo. É essa visão que nós, registradores, alguns registradores, em conversas, a gente está observando. Porque exatamente, cada situação é uma situação. Você se depara com crianças como eu falei ali, de 9 anos, que você vê no conversar com os demais familiares ali, que a relação realmente socioafetiva, ela existe,
é evidente a emoção na entrevista, a emoção do pai ou da mãe, enfim, das pessoas que estão envolvidas no procedimento, o próprio reconhecido, né? Então, a gente se emociona quando trabalha nessas questões. E então é nesse sentido que eu quis fazer a pergunta, né, da idade, porque o provimento esse 83 ele trouxe essa limitação no cartório simplesmente a partir, né, dos 12 anos de idade. E às vezes com isso nós não podemos instrumentalizar casos de 10 anos, vamos supor, uma criança de 10 anos que conviveu desde o nascimento com aquela família, com aquele casal, com aquela mãe, né, vendo ela como mãe, ou o pai vendo ele como pai. E se você pergunta quem é teu pai, é quem me acompanha, enfim, né? Então, e essa limitação, ela nos traz um pouco de prejuízo, assim. Eu digo prejuízo, não é prejuízo para nós, é prejuízo para a sociedade, é prejuízo para a própria parte, para o indivíduo que está ali, que vai ter que recorrer ao judiciário. E aí o doutor Alexandre traz a questão da justiça, que é às vezes um peso, já é constrangedor, enfim, né? Todo um procedimento no cartório é uma forma célere, e na justiça quanto tempo até para ajuizar a ação, para ser protocolado, enfim, os passos todos que tem que recorrer, tem que serem observados, né? Então, agradeço, Elana, a tua explicação, as considerações. E para nós finalizarmos, nós não poderíamos deixar de trazer aqui o Daniel, que nós instrumentalizamos no cartório. Eu tive a felicidade, né, de conhecer o Daniel e poder ajudar nessa questão do reconhecimento socioafetivo. Então, o Daniel está aqui para contar um pouco da sua história, como é que ele chegou até o cartório, como é que ele ficou sabendo dessa possibilidade, enfim, para nos contar, assim, né, já que ele foi reconhecido socioafetivamente, né, de forma materna, né? Então, gente, boa tarde. Joana, queria agradecer pelo convite. É um trabalho muito importante, um trabalho que muda a vida, certifica, eu acho que oficializa tudo, né, a verdadeira história como ela aconteceu, né? Então, a minha história, eu acho que basicamente foi o que o Dr. Alexandre falou, né? Foi um caso parecido no qual a minha mãe biológica não tinha condições, talvez financeiras, não tinha uma estrutura, né? E pediu ajuda para essa possível mãe adotiva, né, que me ajudasse nessa criação até ela conseguir se estabilizar. E nisso era um acordo entre elas, né? Vou cuidar do Daniel, né? E em breve, quando tiver tudo acertado, né, vou levar o Daniel embora. E não foi bem assim, né? Acabou minha mãe adotiva. Eu saí da maternidade com 3 dias de nascido, né, recém-nascido, fui direto para a mãe socioafetiva, adotiva, ou mãe do coração, ou a mãezona, ou a mãe principal, não sei, né? E se passaram 3 anos, né? Assim, minha mãe biológica desapareceu por 3 anos, ficou de voltar. E quando ela retornou, imagina, minha mãe adotiva não tinha nem certidão de nascimento, ela me contou, não conseguiu me matricular numa creche, não tinha documento, né? Minha mãe adotiva tinha uma família em Belo Horizonte, para viajar, para tudo, não conseguia fazer nada. A mãe adotiva, que o Daniel quer dizer, a mãe socioafetiva, socioafetiva, né? A mãe socioafetiva. Isso. Então, daí, né, o que aconteceu? Na época, elas fizeram, né, quando ela retornou, né, e, enfim, já tinha aquele apego socioafetivo, já tinha aquela consideração, né, e então acho que a mãe biológica viu, né, que eu já estava totalmente entrosado. Minha mãe era uma mãe socioafetiva, era uma mãe solteira, e já tinha uma filha de 15 anos, ou seja, minha irmã já tinha 15 anos de idade quando eu apareci com 3 dias de nascido. Então, eu acho que, né, já teve aquele apego, né, eu chamava minha mãe socioafetiva de mãe, e minha irmã, né, a filha da minha irmã,
da minha mãe como irmã. Então, elas realizaram a guarda definitiva, né? Então, ali, eu acho que a partir dos meus 3 anos de idade, elas foram na Navara, da Infância e Juventude, lá no Rio de Janeiro, e o juiz oficializou e foi concedida a guarda definitiva. Bem, né, a guarda definitiva, eu acho que dava talvez respaldo, né, eu não sei muitos termos jurídicos, mas enfim, que ela era responsável por mim, acho que até os 18 anos, né, legalmente ela respondia pelos meus cuidados. E, enfim, eu acho que minha mãe, socioafetiva, ela é muito... Se eu for pensar assim, por que não fizemos isso antes? Por que ela não recorreu à adoção? Eu acho que foi uma questão de... Ela sempre jogou muito limpo, sempre foi muito aberta. Sempre falando assim, Daniel, eu sou sua mãe do coração, né? Então, eu acho que a adoção, todo mundo sabe, né, que os meios judiciários às vezes têm essa carga negativa, é desgastante, né? Hoje ainda é tão difícil, quem dirá, eu acho que lá nos anos 93, né, na época que eu nasci, né, de nascimento. Então, eu acho que minha mãe deixou muito livre a questão de, será que o Daniel quer que talvez o nome da mãe biológica dele seja excluído? Eu acho que minha mãe sempre foi uma mãe, sempre me deixou muito livre, e eu acho que ela, uma questão de ética, enfim, ela não queria tomar o lugar da minha mãe biológica, né? Então, eu acho que isso... E eu acho que uma questão, talvez, de financeira, que talvez tenha um custo, ou então uma questão de instrução mesmo. Antigamente, eu acho que não tinha... Hoje é tão difícil, né? Esse trabalho que você está fazendo aqui são únicos e poucos, né? Eu soube desse seu trabalho, dessa possibilidade, tem 1 ano e meio. Eu não sabia disso, né? Hoje, com toda essa comunicação, as redes sociais. Então, eu acho que ela quis, né, que isso partisse de mim, né? E hoje eu acho que com o reconhecimento socioafetivo, ela foi contada, né, através da minha certidão de nascimento nova, tem o nome das 2 mães, que é a minha verdadeira história, né? Então eu acho isso incrível, né? E em questões de reconhecimento, isso eu fui me dar conta, né? Hoje eu estou com 28 anos, eu fui me dar conta isso há 3, 4 anos atrás, né? Porque para mim já era tão automático aquela coisa da convivência, eu já tinha aquilo interno, sempre foi minha mãe, né? Eu considero minha mãe e minha irmã como minha mãe, né? Então eu acho que isso já era automático, mas isso me causou uma certa frustração quando eu comecei a dar entrada nos meus papéis do casamento civil, né? Que foi através do contigo, né? Você que realizou o nosso casamento, homoafetivo, né? Eu acho que foi o primeiro de Soledade também, né? Então, quando eu comecei a encaminhar os papéis, eu via meu nome, né? O nome da mãe biológica. Poxa, cadê o nome da minha mãe? Né? Aquele momento único que eu queria, né? Minha mãe ia participar, né, do casamento do filho dela, e isso me causou uma frustração, né? E foi através de ti, né, no cartório, quando a gente começou os processos, que você deu uma ideia brilhante, mas eu achava isso, né? Como que vai ser e tudo, e foi uma coisa muito, muito simples, rápida, prática, e de um imenso orgulho, né? Você fala assim, não mudou a minha vida, meu sentimento, a parte sentimental é a mesma, mas eu acho que o orgulho de eu carregar no nome dessa minha mãe adotiva, eu estar parte da família, né? É muito gratificante, né? E sou muito grato, e eu acho que a questão, agora se a gente for falar a parte legal, né, da coisa, aquele reconhecimento da família, tem gente, né, tem algumas pessoas que a gente sabe quando tem um papel, né, quando aquilo foi registrado, um casamento, às vezes muda, vira uma chave, né? Às vezes tem gente, tá assim, a gente considera, mas aí quando vem a faltar, ou para algumas pessoas, aí tem aquela quebração de prata. Então acho que uma questão de direitos legais ou de reconhecimento para algumas pessoas, né, ou pessoas da família integrantes, às vezes, papel às vezes é muito importante. Então eu acho que para deixar tudo às claras, e uma questão de ser integrante, ou responder por aquela pessoa no momento, ou de aquela pessoa não tiver mais ali, né, a gente poder também dar seguimento, né, ter parte e poder, né, tá dando seguimento dos trabalhos dos nossos pais, das nossas mães. Então eu fiquei muito feliz, né. Quando saiu a certidão assim para minha mãe, eu mostrei, ela me mandou a foto, a gente à distância, ela morava no Rio, ela falou para mim, eu lembro, ela falou assim, você sabe que isso não mudou nada, né? Você sempre foi meu filho, né? Mas o quanto, né, mudou, aposto que ela ficou muito mais tranquila, né? Minha família é uma família
pequeno, eu e minha irmã, então acho que a gente não teria esses problemas legais, mas a gente vê que a maioria das outras famílias é um grande problema. Então é um trabalho muito importante, muito legal, e eu acho o máximo hoje quando eu vou preencher uma ficha e tudo, agora tem o nome da minha mãe e tudo. Das duas mães. Das né? duas mães. Então, é isso. Eu fico muito feliz, né, de ouvir você contar a história, embora eu já soubesse da história, porque nós atuamos, né, o cartório atuou na parte do reconhecimento socioafetivo, e realmente quando ele diz assim que foi através, nós fizemos o casamento, e ali o vazio de não ter a mãe, que é a mãe socioafetiva, a mãe do coração, que era a mãe que tinha a guarda desde muitos anos, desde pequenininho, como você trouxe, né, na tua história ali. E no papel, como você bem diz, assim, no papel não tinha isso. Cadê a mãe? A mãe que me acompanhou, a mãe do coração, né? A mãe socioafetiva, essa. Nos papéis, não. Nós realizamos o casamento e depois que nós fomos tratar daí do reconhecimento socioafetivo para trazer, então, a mãe do coração para o registro. E aí é uma situação, tivemos que fazer essa alteração no registro de nascimento e no registro de casamento. Mas então eu participei assim de toda a história que o Daniel trouxe aqui, foi tão bonito. Nós fizemos, né, nesse caso, são poucos os casos de reconhecimento de maternidade e de uma pessoa maior, adulta. Então, trazendo toda a sua história e você vendo em fotografias e convivendo no casamento, enfim, né, já que você trouxe também a questão do casamento ali. Então a gente via assim, pôde ver toda a afetividade e realmente aí faltando a mãe mesmo, que foi a mãe que te acompanhou sempre. Né, a mãe do coração, não, ela estava presente, mas nos papéis realmente não. Então, esse vazio que a Ilana trouxe na fala ali, realmente foi o que, na prática, foi preenchido. Foi preenchido, sim. A gente sempre tinha isso, você vai no banco, fazer preencher qualquer coisa, né? Eu não colocava o nome da mãe socioafetiva, sempre o da biológica. Né? Era uma pequena frustração, assim, um vazio, ou não vazio, a metade da história. Né? Então, é bem gratificante hoje. Qualquer coisa, né, a gente vai fazer uma compra aí na internet, filiação. Né? Hoje eu já coloco, né, passaporte, o nome das duas mães. No passaporte, o nome das duas mães. Então, assim, te agradeço muito, Daniel, de você contar a tua história, expor assim, a tua história, mas o quanto tem de vivência, de carinho, de afeto, você trouxe na fala, assim, compartilhando com as outras pessoas. Isso é muito bacana, porque as pessoas não, como bem nós falamos aqui, né, não têm a informação, não têm o conhecimento, e o quanto isso faz diferença. Muita diferença na vida das pessoas, né? Então, nosso tempo tá se esgotando. Eu só gostaria de fazer mais algumas considerações. Eu não sei se também vocês aqui presentes gostariam de fazer alguma consideração antes de nós fazermos o nosso encerramento oficial. Depois nós vamos tomar o nosso cafezinho, né? Joana, eu quero agradecer, né? Você fez um trabalho importantíssimo na minha vida. Né? Eu nasci de novo quase há 1 ano e meio atrás, né? E aposto que minha mãe também tem muito orgulho, minha irmã, né? Toda a família, né? E divulgue mais, né? Porque realmente em toda a instrução, a convivência, acesso a todos os meios eu não sabia, né? E eu só sabia que fazer adoção é uma coisa difícil, quase impossível, né? Demorado anos, né? E às vezes no meio do processo, às vezes a pessoa nem está mais ali, né? Então é muito legal, divulgue. Quando você me convidou, eu falei, não, nós vamos, né? Viemos direto de Venâncio Aires, viemos aqui só para fazer esse bate-papo e outras pessoas venham, né? É muito prático, rápido, é uma felicidade, uma gratificação muito grande e sou muito grato a você, o cartório, Joana, e continue incentivando esse seu trabalho que a gente vê quando você é defensora dos direitos e da lei, né? Então, muito obrigado.
Eu que agradeço mesmo profundamente, né, de todo o coração, as tuas palavras, de poder ter compartilhado com a tua história, né, e trazer esse reconhecimento para o papel, para ter a chancela do Estado. Então, assim, nós ficamos muito mesmo satisfeitos e alegres ao mesmo tempo, e queremos continuar exercendo, fazendo esse papel de levar informação, porque nós sabemos o quanto é difícil para as pessoas o acesso à justiça, enfim, né? Então, os direitos, quanto mais a gente puder divulgar esses direitos, a acessibilidade, eu acho que isso faz toda uma diferença. E quantas pessoas que convivem e que têm essa situação de fato e não têm o conhecimento, a informação, não vem ao cartório, ou não vai à defensoria, ou não procura um advogado para buscar essa informação, né? Esses dias eu até fiquei muito emocionada, porque eu também faço um trabalho junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Soledade, para poder atingir também o interior, as pessoas mais humildes, as pessoas que têm dificuldade do acesso à informação, e eu abordei a questão da socioafetividade, o reconhecimento socioafetivo. E falei na limitação de 12 anos. E depois, dias depois, eu estava numa consulta médica, e a secretária me diz assim: Joana, eu tenho que te contar o que aconteceu. Sábado eu estava lavando a louça e o meu filho de criação estava junto comigo, 7 aninhos, e ouviu a rádio, né, a Rádio Cristal, nesse momento ali, você falando sobre o reconhecimento socioafetivo. E ele olhou para mim e disse assim: mãe, daqui a 5 anos nós temos que ir lá no cartório da Joana. Porque, né? Sim, eu tenho 7 anos, você é minha mãe do coração e eu quero que você me reconheça. Então, assim, ó, o quanto a gente está fazendo, levando a informação, uma criança de 7 anos, né, tendo já o discernimento, já tendo o entendimento da situação, né, ali em casa, ouvindo rádio, a mãe ouvindo rádio, lavando a louça num sábado, e eu conversando, falando para o interior, né, sobre o reconhecimento socioafetivo. E ela vem e reproduz isso depois ali. Então, assim, para nós, sim, é muito gratificante, sim, Daniel, poder fazer esse trabalho de informação, porque a gente vê a dificuldade, né? Vê a dificuldade. Só queria mandar minha mãe está ao vivo, está me vendo ali. Mãe, te amo. Um beijo, minha irmã Janine. Amo do fundo do meu coração. Meu marido que está ali no cantinho. Um beijo. Obrigado, João. Eu só queria fazer uma colocação, assim, que eu acho que uma coisa que é muito importante, já que a gente está conversando e está discutindo sobre essas questões aqui, porque eu entendo que a divulgação, ela acontece pela multiplicação daquilo que tu ouve, que tu escuta, que tu sabe, que tu participa. Então, de uma certa forma, colocar para as pessoas que estão participando, que estão ouvindo e que de alguma forma vão ter acesso a esse conteúdo, que também se tornem multiplicadores dessa informação, porque é assim que as pessoas vão tomando consciência de que as coisas acontecem. Quando o Alexandre estava colocando assim que a busca do reconhecimento da paternidade biológica hoje é uma coisa quase que corriqueira, eu fiquei pensando que há 20, 30 anos atrás era uma luta, era uma guerra para se conseguir o reconhecimento de uma paternidade biológica. E eu acredito que graças à multiplicação e à divulgação de todas essas possibilidades, isso foi se tornando algo mais acessível para todo mundo, e pela própria busca das pessoas a isso é que foi facilitando o acesso hoje para se conseguir. Né? E socioafetividade é um assunto muito novo ainda, que as pessoas confundem com adoção, com multiparentalidade, é tudo uma coisa muito confusa. Então, quanto mais nós pudermos falar sobre isso, trazer isso à tona, colocar o assunto em pauta, mais as pessoas vão estar informadas e mais vão ter possibilidade de buscar o acesso que possa favorecer, ajudar ou contribuir. Obrigada, Ilana. Eu acho que fizesse um fechamento muito bom. Marlito, quer fazer? Então, Daniel, encantada com a sua história de amor, de carinho que você conquistou. E mais uma vez, assim, Joana, não vamos parar por aqui. Foi maravilhoso estar com todos aqui,
o tema foi de suma importância e tem outros além desse também. Então, é como você falou, é rápido, é simples, vamos divulgar e muito feliz por estar aqui. Agradeço a todos. Não, eu só quero novamente te parabenizar e sugerir que esse trabalho ele não se encerre por aqui, tá? Sejam feitas novas rodadas, novos temas, novos assuntos, para que seja levado ao conhecimento da população aspectos que elas não conhecem, que elas não têm acesso. Eu já disse que não basta ter direitos, é preciso conhecer esses direitos e saber como exercê-los. Isso é fundamental. Então, que tenha continuidade. Então, pessoal, eu finalizo agradecendo a participação de todos e todas e aceito a sugestão do Dr. Alexandre, da Elana, da Marli, do Daniel, de nós fazermos um segundo evento, né? Esse foi a primeira edição do Café com Afeto, então nós iremos abordar em outras oportunidades essa temática com maior profundidade e alguns outros aspectos. Gostei muito das questões levantadas ali da maternidade, que vem ao encontro do nosso trabalho de registradora civil. Então, meu muito obrigado mesmo pela participação, que foi, por demais, engrandecedora do nosso primeiro evento. E aqui já vou deixar o convite, então, para nós idealizarmos, né, o segundo. Obrigado também a todas as pessoas que nos acompanharam pelas redes. Estaremos fazendo uma divulgação pelos nossos canais e estamos sempre à disposição para maiores informações. Tem nossos contatos, o cartório, para que nós possamos realmente levar essa informação para quem precisa, para que as pessoas, como o doutor Alexandre disse, né, que possam exercer esses direitos. Então, meu muito obrigado e encerramos aqui.